Aí vimos. Tô meio tortinho aqui, mas depois eu arrumo. Boa noite, Mauro. Tudo bem contigo? Beleza, hein? Vamos começar então? Começar agradecendo ao Pai de todos os tempos, ao Pai de todo o universo, ao Pai de todas as vidas humanas e materiais, as vidas humanas e espirituais, as vidas de todos os outros planetas. Agradecer pela oportunidade que nos é dada, agradecer aos espíritos amigos e benfazejos, agradecer a direção do Núcleo de Estudos Caiba-Risútil, agradecer a Jesus, que semeou toda essa luz em derredor de nós, a fim de que não nos perdêssemos do caminho. Mas mesmo assim, em algumas vidas, nos tornamos os filhos pródigos, né? Que Deus nos abençoe a todos, nos ilumine o caminho, a mente e o coração, a fim de que possamos levar o nosso aprendizado dessa noite. Vamos aguardar os minutinhos, mano, para ver se os nossos confrades e compreiras se nos acompanham aqui. Silvana Cristina, que Deus te abençoe, esposa minha. Nós vamos iniciar então, Mauro. Hoje nós vamos falar de determinismo e livre-arbítrio e vamos procurar entender exatamente o que significa essas duas normas de vida, né? E que de verdade não é uma norma humana, material, criada por nós humanos, né? Mas uma norma que reflete, que nasce e reflete na nossa vida espiritual, nas nossas necessidades espirituais, né? Então, lembrar também que essa lição, especificamente essa lição, ela começa a análise do plano espiritual para a matéria. Daniela, minha filha, boa noite. Tudo bem contigo? A Vanessa também está aqui. A caçulinha do pai Iaranice Pompeu, que Deus te abençoe. Então, esse tema de hoje, ele começa numa análise do plano espiritual para nós. Para a gente entender aqui, ó, de acordo com a ficha pessoal do candidato, é feita concomitantemente, ou seja, em igualdade de tempo para os dois, tanto o candidato quanto os analistas, né? Pesquisa sobre aqueles que podem oferecer guarida dentro dos campos kármicos
providenciando necessários encontros ou reencontros na esfera dos sonhos. Se os futuros genitores já estão encarnados ou diretamente quando foram um plano elaborado com antecedência, no qual os membros do futuro clã convivem primeiro na erraticidade, de onde partem com a família adredemente estabelecida. Então, aqui, o que nós temos que entender aqui? O candidato é alguém que está querendo reencarnar. Então, boa noite, Benedita. Então, ele recorre aos técnicos, né, para saber em que condições ele pode reencarnar, né? O que é que ele tem de mérito, o que é que ele tem de prejuízo para fazer essa nova viagem ao planeta Terra. Maria de Lourdes, boa noite. Então, esses analistas, esses técnicos, vão analisar a situação do candidato e, às vezes, isso ocorre até antes dos pais reencarnarem. Por isso que diz aqui que os membros do futuro clã, ou seja, da futura família, convivem primeiro na erraticidade, de onde parte com a família adredemente estabelecida. E nós vemos, Jorge Affolli, boa noite, e nós vemos isso em alguns romances do André Luiz, de famílias que programam para reencarnar, mãe que vem primeiro, pai que vem primeiro, né? E numa ordem, os filhos que virão numa sequência. E observa bem, acertada essa etapa de avaliação, de possibilidades, de aproximação, né? Com a anuência, com a permissão, com a aceitação dos pais. Luísa, boa noite, tudo bem contigo? Luísa Biagioni, aí são estudados meticulosamente, Eunice Pereira, boa noite, os mapas genéticos de modo a oferecerem no corpo a ocorrência de manifestações físicas, como psíquicas, de saúde, de doença, de normalidade ou idiotia, lucidez e inteligência, memória e harmonia emocional, duração do cometimento corporal e predisposições para prolongamento ou antecipação da viagem de retorno, ensejando desse modo probabilidade de comportamento de cada aluno a aprendizagem terrena. Então observamos que tudo é planejado, inclusive o corpo que nós vamos ocupar aqui. Não há nenhuma obra do acaso, né? A gente tem comentado isso aqui, que o acaso teria que ser muito inteligente para criar condições de vida boa, positiva ou não, aos seres humanos. Lolo Cris, boa noite. Então, a questão da saúde, a questão da normalidade ou da idiotia, da lucidez da lucidez, da inteligência, memória e harmonia, a duração do tempo que nós vamos viver aqui. Camila Oliveira, boa noite. E às vezes até possibilidade de aumentar esse tempo de acordo com as ocorrências que vão acontecendo na vida do grupo. Desde que os pais aceitaram as injunções necessárias à evolução dos filhos. Então, o que nós observamos? Pais que recebem crianças com síndrome de Down, pais que recebem crianças com problemas de ordem física, com paralisia, com idiotia, tudo isso está programado na misericórdia do Pai. Não há culpa, sabe, nem pecado, né,
dentro da programação de vida de uma família. O que ocorre é que os espíritos que aí encarnam têm dividendos a favor e prejuízos contra. Então, ele é analisado pelo grupo de técnicos para saber o que ele suporta, e essa análise vai entrar a sua personalidade, os seus ideais, as suas condições emocionais e morais, para que ele faça uma trajetória dentro de uma lógica. Porque quando a gente chega aqui, o que acontece? Qual é o primeiro obstáculo que nós encontramos? A lei do esquecimento, né? E chegou aqui, esqueceu, começa a acontecer coisas e as pessoas começam a reclamar de Deus. Isso é injusto da nossa parte, é inoperante da nossa parte, porque sabíamos previamente e não esquecemos, como é que se diz? De uma maneira, como é que eu coloco para vocês? O esquecimento não é da memória atual. Ele é um processo vamos dizer assim, de inconscientização para que a gente reencarne e possa desfrutar de uma nova lucidez, um novo cérebro, um novo corpo. Então, é Deus zerando, entre aspas, a nossa condição de vida para que a gente enfrente e frequente as próximas aulas da evolução, né? E então a reclamação de nada vai adiantar, sabe? Achar que antigamente achava que filho que nasce com problema era pecado dos pais. Então havia um sistema de culpabilidade, vamos dizer assim, para justificar, ou na verdade para não ter que explicar nada, porque não se conhecia nada. Com o advento do Espiritismo, nós passamos a ter acesso ao conhecimento que nos leva a entender por que um filho nasce dessa maneira. Miriam Antonieta, minha amiga, boa noite. Que Deus te abençoe sempre. E com a permissão dele teremos uma noite de paz e de amor, né? Também de conhecimento da doutrina espírita. Então, o filho nasceu com problema. A filha nasceu com problema. Ao invés de recorrermos às lamentações, às vezes até o descrédito, enfraquecemos a nossa fé, o que nós temos que fazer? Procurar o conhecimento que vai nos legar a luz que precisamos para entender aquilo. E é só dessa maneira que a gente vai entender. Então, exatamente, Marco, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade, né? Porque, como se diz, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, tudo que está na nossa vida, tudo que está no nosso grupo familiar, nós temos capacidade para o enfrentamento. Nós temos capacidade para suportar aquilo. É dolorido? É sofrível? Sim, claro que é. Mas nós temos essa força. E se unirmos essa força, ou melhor, se despertarmos essa força com o conhecimento da espiritualidade, com o conhecimento dessa doutrina que esclarece-nos tudo, fica para nós, aí diminui o peso do fardo. Então, esse filho está assim porque ele programou isso. Ele tinha necessidade de passar por esse processo para se livrar, para resolver remorsos anteriores,
para resolver culpas anteriores. Então, esse corpo, esse filho, não tem culpa agora. Mas dentro da programação e dentro do histórico de vida do espírito nesse corpo encarnado, tem todo um histórico que nós não temos acesso, porque ficaríamos, às vezes, até horrorizados, né? Nossa, como é que fulano fez isso ou fez aquilo? Né? Eu lembrei agora, tem um livro, eu também não vou lembrar, eu li uma passagem mais ou menos assim. Tinha um casal, né, com determinadas condições de vida, de poder aquisitivo, né, e se uniram e resolveram viajar pelo mundo afora. Aí, num dos sonhos que eles tiveram, o instrutor espiritual falou, olha, vocês precisam trazer para vocês filhos que vocês se comprometeram a cuidar deles, ajudá-los a evoluir. E o homem falou, não, isso está errado, nós vamos viver a vida, nós precisamos viajar, aproveitar todas as nossas conquistas. O que é que o instrutor fez? Levou-os a entender a necessidade daquilo pelo processo da memória, pelo processo como é que se diz? De levá-los a conhecer, a partir de um filme, né? Um filme que está dentro da cabeça da gente mesmo, por que daquilo. Aí compreenderam que para entrar realmente em paz, em harmonia consigo mesmo, tem que cumprir as suas necessidades. Tem que ajustar os seus deslizes, a fim de realmente conseguir harmonia, porque nós não vemos nesse mundo a passeio. Tem muita gente viajando por aí, para lá e para cá, e colocando no Facebook, e colocando nos seus stories, fazendo um monte de coisa. Alcione, boa noite. E de verdade, isso demonstra apenas que ainda não atingimos a maturidade para diminuirmos as viagens excessivas e procurarmos ocupar o tempo com aprendizado, com desenvolvimento espiritual. Nós precisamos de lazer, precisamos, está lá nas leis divinas e naturais, nós precisamos do repouso, é normal, mas o excesso, com certeza, vai nos fazer perder o tempo, vai nos fazer perder oportunidades valiosíssimas de resolvermos um monte de coisas que está no arcabouço, nas estruturas, vamos dizer assim, da nossa existência. Porque se não houver em nossas vidas, em nosso ser, nenhuma dificuldade, então seríamos espíritos evoluídos e não precisaríamos reencarnar num mundo de prova e de expiação. E para cá, nós viemos apenas então somente para o aprendizado e para o reajuste dos nossos deslizes. Então, aí nós enxergamos a questão do livre-arbítrio. Quando aqui nós começamos a fugir, através de excesso de lazer, do compromisso espiritual, podem ter certeza que nós vamos arrumar problemas para nós, né? Então, nós estamos utilizando o arbítrio, porque ele é livre, mas essa liberdade no mundo de prova e expiação é relativa, né? É relativa dada a nossa condição de evolução. Então, aí nós enxergamos essa questão do livre-arbítrio. Porque é livre, eu decido até onde as minhas decisões não vão implicar
em prejuízos a outrem. Nós precisamos entender isso. Então, isso, Jorge, tudo em excesso faz mal. Então, mas o casal, eles são um casal bonitinho, eles se dão muito bem, eles têm recursos, deixa eles viajarem. Eles não estão prejudicando ninguém, estão prejudicando os compromissos kármicos que eles estão fugindo, psicologicamente, espiritualmente, de cumprir com aquilo que foi tratado antes. Por isso que nós já, de início, nós já colocamos o quê? De acordo com a ficha pessoal do candidato, vai ser feita uma pesquisa sobre todas as condições. Nós saímos daqui ainda com uma série de problemas que nós não resolvemos. Então, na próxima, nós teremos que resolver esses problemas, a fim de convivermos com a liberdade, com a harmonia, aí sim, de maneira livre. Que não haja no nosso histórico existencial problemas de muita monta, problemas de alta monta. Que nós consigamos vir para cá com aquilo que nós vamos resolver agora. Aí eu vou trazer 4 filhos. Então vem e cumpra isso. Ensina essas criaturinhas a desenvolver. Até porque tem aqueles que vêm cumprir pouco tempo com a gente. E às vezes vive 1 ano, 2 anos, 10, 20 e vai embora. Numa circunstância inesperada, a criatura vai embora. Aí a gente chora, a gente sofre, porque faz parte, o coração já se apegou, o coração já se envolveu com aquele amorzinho que foi embora, silenciou. E o Espiritismo vai nos mostrar tudo isso. Ele foi embora do corpo, mas continua vivo, continua atuante, sabe? Então, a gente precisa refletir sobre essas coisas. Porque não existe acaso, não existe nenhum descuido da parte da natureza espiritual. E o que ocorre está dentro do programa, programa existencial de cada um de nós, sabe? E nós é que precisamos prestar atenção nisso, né? Agora, quanto ao determinismo, que ainda muita gente faz uma série de confusão, principalmente os irmãos que adotaram outras religiões, né? Os fenômenos de determinismo, afirma Manuel Filomeno de Miranda, são estabelecidos com a margem a alternâncias decorrentes do uso do livre-arbítrio. Olha que fantástico. Então, erramos no livre-arbítrio, nós estaremos criando determinismo para as próximas vidas. Então, o determinismo não é uma norma, uma regra, uma lei que colhe todo e qualquer um de nós. Então aconteceu, amputou uma perna minha. Por quê? Para quê? Qual é o laço histórico que me trouxe até esse momento? Os espíritos vão analisar tudo isso. Olha, Ademar, no futuro, por causa desse probleminha que você criou aqui, você vai perder essa perna. Mas eu vou perder essa perna no corpo. Apenas, então, somente no corpo. Eu posso, além de utilizar outra, hoje em dia nós temos N recursos. Nós temos aí corridas, velocistas, que usam, como é que diz? Como é que chama aquela a perna
mecânica, né? E correm tanto quanto um ser com duas pernas. Então, a bondade do Pai. Nós criamos o determinismo e Deus cria as condições de amenizar as nossas dores. Nós precisamos prestar atenção nesse Pai, porque Ele ama-nos de tal maneira, como diz o próprio Evangelho, o Pai não quer aniquilar as criaturas. Isso, mas muito obrigada, prótese. Não quer aniquilar a criatura. Quer apenas, então, somente que ela evolua. Então, ele vai criar N possibilidades para que a gente siga em frente. Ainda, como diz o ditado popular, que há trancos e barrancos, mas vamos seguindo. O que não pode é, como na música do Erasmo Carlos, sentar na beira da estrada e ficar chorando, né? O que a gente tem que fazer é aproveitar. O determinismo, a gente observa o quê? Ele não foi criado pela natureza, nem pelas leis de Deus. Ele é criado pelo nosso modo de viver. E nós vamos trazê-lo de volta. Nós criamos um vínculo com esse determinismo, né? Que a fim de que a evolução, a paz, a harmonia, a luz nos encontre em condições de usufruir. Né? Então, veja bem, vou ler novamente aqui. Fenômenos de determinismo, afirma o autor, são estabelecidos com margem a alternâncias decorrentes do livre-arbítrio, de modo a permitir uma ampla faixa de movimentação com certa independência emocional em torno do destino, embora sob controles que funcionam automaticamente, em consonância com as leis do equilíbrio geral. Nós conhecemos uma história do livro, eu vou repetir aqui, o livro do Tomás Antônio Gonzaga, Confidências de um Inconfidente, que num determinado momento o nosso querido Aleijadinho está fazendo a festa em Minas Gerais, porque ele convive com o pai que era, como é que se diz? Que fazia trabalhos de arte, e ele também, olhando isso, desperta em si os talentos da arte. E começa a fazer coisas, fazer esculturas, trabalhar com tetos de igreja, né? Pintar os tetos de igreja, e começa a ficar famoso em Minas Gerais, né? Aí ele desperta nele aquela veia de protestos, né? Então, para se ter uma ideia, pediram ao Aleijadinho para fazer um chafariz. E porque as mulheres negras eram abusadas, o que o Aleijadinho fez para mostrar a sua indignação? Ele faz um chafariz com 2 seios jorrando água. Então, aí, aos 40 anos de idade, vem a Hanseníase e pega, sabe assim, contundentemente. Só que ele era um espírito determinado. Ele não se deixou abater por essa dor. E continua o seu trabalho de arte. Mesmo sofrendo, ele, para se ter uma ideia, ele tinha escravo. Então, ele era filho de um português, dono de fazenda, com uma escrava. Aquilo em si já trazia nele uma revolta. Aí a gente vê o determinismo, o livre-arbítrio. Só que ele usa essa revolta, essa indignação, através da arte. Então, só ia entendê-lo quem tivesse
como disse Jesus, olhos de olhar, ouvidos de ouvir, né? Então, num determinado momento da vida dele, ele está com tanta dor, fazendo um trabalho que tinha que subir em andaime, essa coisa toda, e um dos escravos ajudava ele a subir, pegava as ferramentas, amarrava nos braços dele, porque só com a ferramenta amarrada que ele conseguia manipular, né? Mas começou uma dor no pé dele, especialmente num dedo, que ele não aguentou. O que ele fez? Pegou a talhadeira, a marreta, pôs em cima do dedo e plau, jogou o dedo fora. Até hoje eu não sei se a dor parou, né? Mas obviamente aquilo traz a ele um impacto emocional muito grande, da não aceitação. Mas ele vinha vindo bem até ali, apesar de ser uma criatura, entre aspas, mal-humorada. Ele era muito mal-humorado com o pessoal da elite, né? E ele fazia coisas como diz a música do Chico Buarque, que até Deus duvida, né? O negro não tinha direito a nada. Ele mandava importar seda, mandava fazer camisas para ele. E uma vez ele foi numa festa convidado pela mãe do Cláudio, né? Que também era um poeta. O que ele fez? Ele foi com camisa de seda. E ele não poderia. Érica Defante, boa noite. Ele não poderia fazer isso. Não estava autorizado pela elite, né? Mas ele fazia esse tipo de coisa. Porque era da natureza dele ir contra quem governa, né? Principalmente se esse governo está pressionando o povo, desrespeitando o povo, né? E agora, voltando à questão do determinismo, nós vamos enxergar que esse determinismo está dentro de uma faixa de movimentação com certa independência. Se nós soubermos, percebemos, caramba, apesar dessa dor, apesar desse problema, Geni, boa noite, eu ainda estou caminhando, eu vou aqui, vou acolá, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, ao invés de ficarmos reclamando, de ficarmos como é que eu digo, indo contra Deus, que todo mundo está bem, só eu estou mal. Para estar bem de novo, tem que cumprir aquilo que se determinou no mundo espiritual, né? E aí surge essa faixa, que ela é ampla, de movimentação com certa independência emocional. É por isso que nós vemos criaturas com impedimentos, com deficiências tais, mas a cabeça e o coração estão amplos, estão firmes, estão ativos e voltados para o bem. Voltados para o bem de si mesmo, voltados para o bem do próximo. Nós vemos todas essas criaturas fazendo o quê? Usando esse determinismo em benefício próprio, porque está fazendo também em prol do próximo, né? Aí, dentro dessas reuniões que são feitas para avaliar o candidato que vai reencarnar nessa ou naquela condição, travam-se debates com o futuro reencarnante e seus fiadores espirituais. Quando nós descobrimos que tem alguém que avaliou a nossa estadia aqui, que investiu para que nós estivéssemos aqui
e fizéssemos a nossa parte, né, nós vamos falar, caramba, tem alguém que agora eu não me lembro, mas que me ajudou a estar aqui. Então, eu não devo reclamar ou chorar, me revoltar contra isso ou contra aquilo. Por isso que eu citei a questão dos deficientes, que usando prótese, né, nós vemos, outro dia eu falei com vocês sobre o chamado futebol de 5, que são deficientes visuais. Olha bem como é que a criatura usa o cérebro. Ele ouve a bola e detecta a direção que a bola está indo. Então, Deus permite, essa é a, como é que se diz, aquela faixa de movimentação com certa independência. E a seleção brasileira de futebol de 5 já foi campeã várias vezes. As criaturas pegam uma bola, no cérebro dela está a direção do gol, das laterais, esquerda e direita, os seus companheiros, que ela vai ouvindo tudo, porque eles podem falar o tempo todo. Então, quando a bola vem até ela, que ela domina, ela vai driblar, se ela consegue passar, ela sabe quando pode chutar, e fazem cada gol que eu vou te falar, que nenhum Depay da vida consegue fazer, né? Então, observe, quando nós olharmos o deficiente, não olhemos mais com o olhar da piedade, mas com o olhar da coragem que aquela criatura tem, de vir daquela maneira e ir vencendo pouco a pouco, né? Então vejamos aqui, isso tudo é discutido entre o candidato à reencarnação, seus fiadores espirituais, e aí se expõe as dificuldades que ele vai enfrentar, os problemas que terá que vencer, e aí nasce a euforia e a esperança, Jesus amado, a euforia e a esperança em relação ao futuro. Porque o espírito sabe que se vencer aquelas dificuldades, se resolver aqueles problemas, ele estará livre disso. Se nós pegarmos, vou voltar novamente ao livro do Tomás Antônio Gonzaga, quando o aleijadinho desencarna, no livro, a gente cria até a imagem, né, que um adolescente negro sai correndo por aquela Vila Rica, gritando, o aleijadinho morreu, o aleijadinho morreu. Você vai lendo, e é como se você se transportasse para a Vila Rica, naquele tempo, e enxergasse aquele adolescente correndo e avisando. Porque o aleijadinho aceitava a brincadeira de todo e qualquer escravo que trabalhasse para lá e para cá, de todo e qualquer liberto que estivesse também em movimento, mas ele não aceitava nenhum olhar errado de alguém que tivesse uma posição. Então, aí a gente vê a questão do orgulho, a questão da vaidade, né, que pode, inclusive, interferir no nosso livre-arbítrio. Mas ele, no meu modo de entender, dá uma temperada nisso, né? Quando o espírito, no mundo espiritual, analisa tudo isso, fala, bom, eu vou passar por essa série de problemas, por essas circunstâncias, e eu tenho recursos para vencer isso. Ele fica realmente todo eufórico. Vamos descer o morro do mundo espiritual para cá, né? E aí, em clima de prece, entre promessas de luta e de coragem, sob o apoio de abnegados instrutores, o espírito mergulha no corpo, no oceano compacto da psicosfera terrena e se vincula à célula fecundada, dando início ao seu novo compromisso. Então, quando a gente enxergar uma criaturinha para o mundo aí
com essas dificuldades, é preciso que a gente pense nessas coisas, lembre disso e já emita um pensamento com condições vibráteis de harmonia, de paz, de alegria, sabe? Para beneficiar, ainda que a gente não veja o resultado, aquela criatura que está ali. Eu todas as vezes que eu vou no hospital, que eu encontro gente, principalmente idosos, de cadeira de roda, eu brinco com as criaturas, mas de uma maneira sadia, para que ela perceba que ela está em movimento, que ela está à procura da melhora. Ainda que essa melhora não aconteça para o corpo físico, essa melhora está acontecendo na alma, no coração da criatura, né? E então, veja bem aqui, mais um benefício que o Pai nos traz. Os que o amam, aqueles que amam essa criatura que vai reencarnar, que estão na espiritualidade, criam uma expectativa e ficam interessados pelos acontecimentos, preocupados pelos sucessos que ocorrerão e buscarão interceder nas horas mais graves para ajudar aquele candidato que atravessou de uma dimensão a outra em busca da vitória sobre si mesmo, né? Então, os nossos protetores, esse é um dos papéis dos protetores espirituais. É um dos papéis dos nossos tutores espirituais, para que a gente possa se manter aqui ao nível de intuição, de inspiração, ligados a eles, sabe? Porque isso vai dar uma força para a criatura. E muito forte, entendeu? Que não deixa desanimar, não deixa esmorecer, ficar esbravejando aqui e acolá. Não. Porque o seu tutor espiritual, o seu protetor espiritual, se aproximam e te enche, vamos dizer assim, de fluidos magnéticos, espirituais, para que você tenha um respiro, para que você possa como é que eu digo para vocês? Ao nível cerebral, entender tudo aquilo. Ao nível mental, compreender que você precisa disso. Então aí, a reencarnação se transforma numa dádiva, numa das maiores dádivas que o Pai nos concede. Porque às vezes, muitos há que saem dos mais escuros umbrais e reencarnam. Essas gravidezes que a mãe tem muito problema de ordem da formação do corpo, podem ter certeza que é um amigo espiritual, porque é amigo, né? Que tem dificuldades com as suas próprias vibrações e até complicam, vamos dizer assim, o estado de harmonia da mãe, né? Então, veja bem, para a gente começar a entrar na conclusão, né? No Espiritismo, o determinismo não é uma ideia de um destino fixo. Não, Ademar, você tem que ir lá e perder a pena. Não, isso não é fixo. Isso não é uma determinação que não se pode mudar. Pode.
Depende de nós. Mas esse determinismo veja aqui, vamos ler para a gente entender direitinho, que no Espiritismo o determinismo não é uma ideia de um destino fixo, mas sim a influência das experiências passadas nas escolhas e ações do presente. Nós conseguimos entender isso? Esse determinismo, ele está como, vamos dizer assim, um teto, olhando para os nossos movimentos de vida, né? Enquanto nós estivermos acertando, crescendo, evoluindo, às vezes até o que era mais grave vai sendo colocado à distância de nós. Porque nós estamos mostrando um comportamento que vale a pena aos nossos instrutores, à harmonia da vida, ao nosso equilíbrio, deixar que esse cometimento maior não aconteça agora. Né? Há um caso também, num livro do André Luiz, que a criatura fez algumas coisas erradas pela vida e nasceu com esse determinismo de perder a mão. Mas o que acontece? Quando ele se dá conta da sua vida aqui, ele começa a ajudar muitas pessoas, ele começa a fazer muito o bem, ele vai para a casa espírita, começa a aprender e num determinado dia, na empresa que ele trabalhava com uma prensa de moldagem de chapas. Num determinado dia, numa fração de segundo, ele erra alguma coisa e a prensa vem e tira um dedo dele. Nossa Senhora! Ele não se revoltou, mas ele ficou numa tristeza tal que o São Ilhério falou, não, você precisa ir lá no centro. Depois de tratamento com o dedo, com curativo, essas coisas todas, precisa ir lá no centro, né, para ver se tem alguma palavra de consolo para você lá, né? E tinha a palavra. A palavra era conscientização. A palavra era conhecimento de si mesmo. A palavra era coragem com as adversidades. E aí o Espírito disse a ele, não chore, não reclama. Era para você perder tudo. Mas o bem que você vem fazendo diminuiu o efeito, diminuiu como é que diz? O efeito da reencarnação. E aí ele respira fundo, né? Falou, caramba, entre o dedo e uma mão toda, perdeu só o dedo. Vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo a minha vida, a minha caridade, continuar aprendendo, né? Ao invés de reclamar. Edna, boa noite, tudo bem contigo? Está muito frio na sua terra, porque aqui em São Paulo está complicado, viu? Então, gente, o indivíduo reencarnante, embora influenciado por condicionamentos e tendências anteriores, mantém a capacidade de escolher, romper os padrões negativos e construir um futuro diferente. Aquilo que o Chico disse, né? Nós não podemos mudar todos os resultados da nossa vida. Cláudia Rosa, boa noite. Mas podemos trabalhar e conquistar um novo fim do corpo, em condições assim de harmonia, de equilíbrio, de bem-estar espiritual, né? Que bom, né? De equilíbrio, de bem-estar, de harmonia, sem que as nossas reclamações, a nossa desorientação prejudique outros. Imagina se essa criatura que perdeu o dedo tem filhos, tem a mulher, tem casa, tem todo, como se diz, uma despesa para cumprir. Se ele se revoltar e perder o emprego,
o que vai acontecer? O poder aquisitivo da família vai cair muito e vão passar a ter dificuldade ampliada, multiplicada pelo, como se diz, pela revolta, multiplicada pelo desânimo, multiplicada pelo medo de reenfrentar a vida. Então, esse livre-arbítrio, embora relativo, nos ajuda muito. Mas que possamos lembrar que não podemos abusar, porque depois ele vai ser o nosso determinismo, sabe, dentro de uma nova encarnação. E é importante que a gente enxergue isso, né? Que Deus, como disse o próprio Einstein, Deus não joga dados, não um jogo de sorte, levanta, coloca o nome de todo mundo no papelzinho, joga para cima, onde cair é o que vai ser. Não. Há toda uma programação para nos levar à evolução. Então, mesmo a vida com dificuldades, a vida na pobreza, nós estaremos evoluindo de conformidade como estamos enfrentando isso. Por isso que nós falamos em termos da aquisição, da harmonia, da coragem, da força do enfrentamento, né? Porque se nós pensarmos conosco assim, caramba, essa dificuldade, ela vai terminar ou ela vai acabar com a morte do meu corpo. Então, se eu trabalhar daqui até quando, eu não sei, porque eu não sei quando eu vou desencarnar, quando chegar no meu dia final, essa dificuldade pode ser apenas então somente uma poeira, pode ser apenas então somente um sopro, sabe, que a desencarnação sela de vez, né? Então, é bom nós entendermos isso, né? Então, nós temos aqui, olha, 4 questões, que depois cada um de nós pode refletir em casa. Primeira, o Espiritismo admite determinismo absoluto? Segunda, existe diferença entre determinismo e fatalidade? Com relação ao tema acima, quais eram as opiniões de Sócrates e de Platão? Que nós já conhecemos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, como que esses dois agiam, né? A respeito de livre-arbítrio e determinismo, que é que nos ensina o Espiritismo? Aliás, eram 5 questões. Como entender, à luz do Espiritismo, expressões desse tipo? O acidente que vitimou o jovem foi uma fatalidade. A fatalidade, então, existe? Para que todos nós possamos refletir, dar como se diz, um segmento nisso até a semana que vem. Semana que vem nós vamos abordar outro tema, né? Mas podemos ampliar por conta e risco, né? E o entendimento desse tema, né? Porque nós estamos mergulhados nisso, né? Então, minhas irmãs, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nos ajude muito, né? Para que a gente siga nesse caminho aqui, entendendo aquilo que o Cristo disse, que eu vou repetir: meu Pai não quer aniquilar a raça humana, Ele quer apenas que essa raça evolua, né? Cresça, para que
Em vez de ficarmos preocupados se a Joana Dias já reencarnou ou não, ficamos preocupados com a nossa saúde espiritual. E a nossa saúde espiritual só vai acontecer quando a gente mergulhar nesse entendimento e passarmos a agir e nos conduzir de acordo com esse entendimento. Boa noite a todos, que todos tenham realmente um bom final de semana, de acordo com o que nos deseja aqui Georgia Foley, né? Que semana que vem, com a permissão do Pai, nós estaremos juntos novamente, né? Exatamente, a finalidade da nossa vida aqui é evolução. Nós também ficamos muito gratos, viu, Eunice? Que Deus nos abençoe a todos. Nós vamos encerrar por aqui com uma prece que eu peço a todos que fechem os olhos. Imaginem Jesus em atividade numa seara de semeadura, onde a terra é fértil, onde as oportunidades de água e de trabalho são abundantes. E Jesus requisita-nos ao trabalho da criação, da fartura do alimento, a nos fortalecer o corpo. Imaginemos Jesus pondo a sua mão em cada uma das nossas cabeças, trazendo para nós fluidos de uma ancestralidade que não conseguimos definir. Mas estamos vendo Jesus trabalhando. Há quanto tempo nós vemos Jesus trabalhar? Observemos a simplicidade, a humildade, a grandeza dessa alma. Observemos os efeitos dos seus atos em nossa vida, lembrando que ele nos ensinou o amor, a coragem e a determinação. E a própria natureza nos deu o livre-arbítrio. Que assim seja. Que todos possam ter uma semana de paz e de realizações. Que assim seja. Nós ficamos gratos por todos que estão aqui.